Galera, vamos que vamos. Hoje nós temos a nossa querida Priscila Nazaré no quadro A Hora da Justiça e nós vamos falar hoje sobre chegar em Portugal já sendo um empresário com visto D2 ou virar empresário quando chega em Portugal através da manifestação de interesse do artigo 89. Isso é um assunto muito interessante que serve para vocês terem como opção de escolha do que fazer. Isso. Novamente, boa tarde, doutora Priscila. Boa tarde, é um prazer recebê-la. Já almoçou, Você hoje está... Não. Então, bom dia. Você hoje está combinando o brinco com a roupa, está muito fashion. Tô fashion. Parabéns. Parabéns. Então, vamos lá. O que você pode falar sobre essa questão? Hoje já é de conhecimento de todos o visto D2, que é o visto de empreendedor. Eu vou lhe pedir a gentileza que você aborde um pouquinho como funciona para a pessoa que quer vir com visto D2 e procura a assessoria. Qual é o trabalho da assessoria nesse ponto para poder orientar? O que é feito, como faz? Eu vou falar não da assessoria, vou falar genericamente. Certo. Porque muitas pessoas fazem o visto D2 de modo individualizado, sozinho. Sim, ela não. sim. Então, vamos explicar para as pessoas que, por acaso, têm essa intenção. Perfeito. É possível você fazer das duas formas? Com certeza, quando você faz sozinho, é muito mais difícil, porque você precisa preencher algumas burocracias, e aí, neste caso, você tem o custo da viagem, porque essas burocracias não são feitas no Brasil, elas são feitas em Portugal. Primeira coisa que você precisa fazer, eu quero tirar um visto D2, eu tenho que ter um NIF. Então, você precisa ter um representante fiscal aqui em Portugal. Perfeito. E aí, para você fazer a representação fiscal e fazer a abertura de conta, geralmente você vem até o país, faz a representação fiscal, faz a abertura de conta sua, primeiro, e, em sequência, da pessoa jurídica. Vai constituir uma empresa, vai registrar no registro comercial, e essa empresa já existe. O que você vai ter que fazer agora? Integralizar o capital social. Ou seja, de acordo com o propósito, com a proposta de negócio que você tem, você vai definir um capital social específico. Eu quero abrir uma pizzaria, vou definir um capital social de 10 mil euros. Eu quero abrir um salão de beleza, vou definir um capital social de 5 mil euros. Eu quero criar uma empresa de locação de carros. Vou definir um capital social de 100 mil euros. Depende muito da situação de cada nicho de negócio. Tá, agora eu que dou a cortada básica. Existe um valor mínimo para a liberação desse visto? Veja bem, olha só. As pessoas se confundem achando que existe aquele capital social mínimo de 5 mil. Euros. 5 mil, tudo que eu tô falando é em euros, tá, gente? A gente tá no país do euro. Então, euros. No entanto, isso não tem a ver com o capital social mínimo. Tem a ver com o tipo de negócio. Se você diz que você quer fazer uma locação de veículos, ter uma frota de carros, o seu plano de negócios de começar de 10 a 20 carros para locação, impossível você ter um capital social mínimo de 5 mil. Tem que ser sempre compatível com o negócio. Então, se espalhou a notícia de que para você abrir uma empresa em Portugal, você tem que ter um capital social mínimo de 5 mil euros. Não. Para você abrir uma empresa em Portugal, você tem que ter um capital social mínimo de acordo com o nicho de negócio escolhido. Perfeito. Tem que ser compatível. Perfeito. Ok? Segundo requisito, que você tem que ter um plano de negócios aprovado pelo consulado. Certo. Na verdade, não é o consulado que aprova, perdão, senhores. Quem aprova é o CEF, que faz a análise se aquele negócio é viável para que o CEF dê autorização de visto para que essa pessoa empreenda em Portugal. Então, existe a necessidade de Portugal sobre aquele negócio? Existe. É uma startup? É uma coisa que é inventiva, é inovador, vai crescer? Então, a viabilidade vai de acordo com o projeto. Ou seja, se você vai ser mais do mesmo, é possível que o seu visto seja negado. Depende muito daquilo que você vai empreender. Tá, então vamos lá. Então o cara fez lá o plano de negócio dele, eu fico suando nas mãos, o cara fez o plano de negócio dele, entregou no consulado, o consulado repassa para o CEF analisar, é assim que funciona? Exatamente, só que não é só o plano de negócio, o cara vai entregar toda a documentação do visto. Sim. Eu estou dizendo as partes. Sim, por parte. Ele veio... Então começou com a abertura do NIF, em sequência, a abertura da conta bancária, na sequência, a abertura da empresa, que aí pode ser uma sociedade, pode ser uma pessoa em nome próprio, pode ser
um conglomerado, varia com o objetivo de cada um. Você pode se integrar a uma empresa já existente em Portugal, as pessoas esquecem. Pode ser sócio. Pode ser sócio, então existe toda uma possibilidade. Fez essa documentação, ok? E aí você tem que integralizar o capital social. Isso é muito importante, porque é uma diferença brutal em relação à manifestação de interesse. Porque na manifestação de interesse, abre aspas aí, gente, abre um parêntese grande, porque a gente estava falando sobre aquilo que era inicial. Qual é a diferença maior em relação a isso? A integralização do capital social de uma empresa que nasce em Portugal, que a pessoa já está residindo aqui, ele pode ser feito ao longo do primeiro ano de existência. Essa é a diferença. Então isso seria um facilitador. Facilitador no seguinte sentido. Se você está empreendendo aqui, cheguei, examinei o mercado, enfim, e tem investimentos ainda por vir do Brasil, você vai integralizando o capital aos poucos. Diferente da situação do visto, em que você, uma vez que já definiu qual vai ser o capital inicial, lá no pacto social da empresa, já tem que mostrar ele integralizado na conta. E aí, vou abrir um segundo parêntese. Uma situação que a gente estava conversando outro dia, o Leandro se surpreendeu com o fato de que não era possível o proprietário da empresa, mesmo que seja unipessoal, fazer resgates direto da conta da pessoa jurídica sem justificativa. Tá. Vamos explicar isso. Vou tentar falar na minha linguagem para a galera entender. Eu fui procurar saber como é que faz para abrir uma empresa. Fui a um contabilista, que é a mesma coisa que um contador. Chegando no contabilista, ela começou a me explicar como é que funciona. E ela falou o seguinte: você abriu a empresa e você, qual é o nome que você fala? Integralizar o capital social. Integralizou o capital de 10 mil euros lá, por exemplo. Né? E você começou a trabalhar e começou a faturar. Você, no final do primeiro mês, vamos trabalhando hipoteticamente, certo, da forma que ela me explicou. No primeiro mês, você faturou 5 mil euros e teve uma despesa de 2 mil euros. Sobrou 3. Sobrou 3 mil euros. Você não pode ir lá e sacar os 3 mil euros. Não, porque primeiramente, não confunda pessoa coletiva, que é a pessoa jurídica do Brasil, com pessoa singular, que é a pessoa física do Brasil. Não. O dinheiro não é seu, o dinheiro é da pessoa coletiva. Eu falei, cara, como é que eu vou abrir um negócio, né? E eu tive lá um lucro de 3 mil euros e eu não posso sacar. Todo e qualquer dinheiro para sair da conta empresarial tem que ter uma justificativa empresarial, ou seja, tem que sair de acordo com as despesas da empresa. Você, como sócio da empresa, vai receber a sua remuneração, que não tem nada... Que foi estipulada na hora da abertura da empresa. Estipulada na hora da abertura da empresa. Se você quiser rever, você pode. Você faz um novo pacto social, você faz um aditivo no pacto social, uma emenda, uma versão, enfim, como a gente chama no Brasil, tá? Alteração contratual. E aí, você vai, olha, a empresa está faturando mais, vou aumentar o meu resgate mensal, a sua remuneração. Queria mandar até um beijo para Luciana, que é a minha contabilista, é um doce. Um beijo, Luciana. É o seguinte, só para resumir. Quando você abre, você tem que ter um gerente, né? Tem que ter, não, veja bem. Vamos lá. Não é que você tem que ter um gerente. Isso é um tipo de sociedade. Você pode abrir diversos tipos de sociedade. Na sociedade que o Leandro escolheu, existe um gerente, e esse gerente é o administrador da empresa, e esse administrador tem obrigatoriamente que ser registrado na Segurança Social. E remunerado automaticamente. E no caso do brasileiro que está vindo, esse gerente, ele pode ser um brasileiro ou tem que ser português? Não tem nada a ver. Pode ser português, pode ser brasileiro, pode ser jamaicano, pode ser qualquer nacionalidade. Certo. Ele tem que ficar responsável pela administração. Certo. Por que a gente precisa fazer essa distinção? Porque existem os sócios que não estão responsáveis pela administração da empresa. E essas pessoas não necessariamente precisam ser remuneradas. Ou seja, o que elas vão ganhar? A distribuição do lucro que acontece ao final do ano. Só que no Brasil, gente, a diferença principal é essa. As empresas funcionam numa bagunça. Então, o sócio da empresa no Brasil, eu tenho uma pizzaria, mas a pizzaria trabalha eu, meu irmão, minha mãe, minha tia, minha avó. E aí, a minha pizzaria deu esse lucro de 3 mil
reais, vamos dizer assim. O que eu faço? Final do mês divide tudo. Divide tudo entre a família. Aí quando chega no final do ano, não tem nada para poder dizer que foi o lucro da empresa, porque não, foi tudo dividido, né? Entre os integrantes. Não são sócios. Na verdade, muitas vezes as empresas são tão domésticas que as pessoas que trabalham na empresa muitas vezes não são nem registradas. Acontece muito. Tem muitos clientes que falam assim, eu tenho um mercado. Com quem? Com meu irmão. E você trabalha no mercado. Você tem carteira assinada do mercado? Não, tenho não, mas eu trabalho lá com ele. Como é que ele te paga? Não, então ele me paga por fora. Então, assim, só para a gente não fugir um pouco do foco, é o seguinte. Então, existe esse sistema quando você abre a empresa aqui. São várias particularidades, tá? Mas a principal diferença entre você chegar aqui com o visto D2, já como empresário... É a integralização do capital social. Primeira diferença, que é a mais significativa no primeiro momento. A segunda, é necessário a aprovação prévia do teu plano de negócios, diferente da situação de manifestação de interesse. Por que você precisa aprovar na manifestação de interesse? Não é se o seu negócio é viável ou não para a economia do país, é se você está efetivamente tendo lucro. Ou seja, se você consegue subsistir em Portugal com aquele rendimento. É diferente. Um, você tem que provar a viabilidade. O outro, você tem que provar que você consegue sustentar. Entendeu? Eu posso ter um negócio que no primeiro momento no visto não seria aprovado, mas eu cheguei em Portugal, estou com esse negócio estabelecido, estou ganhando dinheiro, na manifestação de interesse eu vou ter que comprovar que eu tenho o mínimo de subsistência para minha família e para mim. Ou seja, a minha remuneração mais a minha distribuição de lucros atinge aquele mínimo de 600 euros individual, 900 euros o casal e 30% da remuneração dos 600, ou seja, os 200 euros para cada membro adicional. Perfeito. Então, entenderam? Não é tão simples assim, né? Como a malta pensa. Imagina você fazer isso sozinho, viu? Imagina você fazer isso sozinho. Não dá. Não, você acaba gastando mais em relação à passagem, porque muitas vezes você não dá para você fazer isso de uma só vez, você não conhece o mercado, você não conhece o país, você não conhece as cidades que você vai estabelecer. Por exemplo, no distrito de Braga. A gente tem Braga, um grande distrito, né? E tem as cidades que são as cidades mais, vamos dizer, desenvolvidas dentro do distrito. E aí você não sabe onde você vai estabelecer um negócio. Talvez você entenda que um plano de negócio fique bom aqui no Conselho de Braga. E aí você... uma pessoa vem e oferece um ponto. E você coloca esse ponto em Amares, por exemplo. Sim. Aquilo não funciona em Amares, mas funcionaria em Braga. Ou vice-versa. Tem que fazer uma pesquisa de mercado. O que eu acho é o seguinte... As pessoas no Brasil... O brasileiro é muito criativo, né? Tem muitas ideias no Brasil. E, às vezes, eles querem trazer de lá para cá as ideias que eles tiveram. Quando eles chegam aqui, eles se deparam com outra realidade. Sim. Então, essa questão da manifestação de interesse, isso é uma opinião minha pessoal. Eu acho muito mais viável para um empreendedor ele vir para cá, examinar a realidade do país, para ele poder sair da situação mitológica que ele aprende no YouTube. Eu conheço... Vou explicar para vocês uma coisa que acontece comigo, assim, em tempo integral, tá? As pessoas vêm com interesse de fazer o projeto de imigração. Muitos empreendedores, eu quero tirar o visto D2 e tal. Aí eu pergunto, qual é a cidade que você quer? Viseu. Aí eu pergunto, mas por que você escolheu Viseu? Porque eu vi no YouTube que era bonito e eu gostei assim, e os imóveis estão num preço melhor. Falei, sim, mas você sabe se aquilo que você quer empreender, ou seja, o seu plano de negócio vai funcionar em Viseu? Aí ele não sabe responder, porque ele não sabe nada do Viseu, nada de Viseu, nada de Portugal, não conhece nem as distâncias entre as regiões, os distritos. Além daquilo que ele viu no YouTube. O que ele viu no YouTube? Uma pessoa que pegou uma câmera, fez uma filmagem da cidade, que botou os arredores de onde vive, e aquilo foi o suficiente para ele criar um convencimento sobre, olha, vou morar em Viseu. Aí ele vem e se estabelece em Viseu. Chega lá, Viseu. Tem nada a ver com ele, não é o perfil dele, e mais ainda, muitas vezes não é o perfil da família, porque a gente tem que perceber o seguinte, Portugal tem lugares para criança, Portugal tem lugares para jovens, Portugal tem lugares para idosos, e Portugal tem lugares para empreendedores de várias faixas etárias. Porque e vários tipos de negócio. Tem lugares, gente, que verdade, você pega uma pessoa que é de uma cidade grande, é um adolescente, que vai chegar aqui num lugar que, vamos dizer assim, não tem nada para fazer, vai ficar
absolutamente frustrado, vai Deprimido. querer voltar pro Brasil, vai ficar deprimido, vai ficar com raiva dos pais, eu larguei lá os meus amigos, tudo é uma questão de adaptação. Então não dá pra você definir porque você viu que era legal no YouTube e o imóvel tá barato. Uma outra coisa que eu falo também é a questão até do adolescente. Isso é uma questão muito complicada. Às vezes os pais, eles tomam a decisão por si só. E não sentam com os filhos, não tentam explicar, não tentam saber o que os filhos esperam. Eles esperam, não, é melhor para todo mundo, pega e vai. Aí quando chega aqui, vai se deparar com um problema da não aceitação do adolescente, e isso vai gerar um problema muito grande para a família. Maior do que ele vivia lá no Brasil, porque não adianta você dizer que você não tem paz na rua, mas você tinha paz em casa. E aí você passa a ter a paz na rua e a paz de casa some, desaparece, que tem um adolescente frustrado. Então, eu volto a falar que particularmente aconselho a todos, existem esses dois cenários. Do visto D2, a pessoa chegar aqui já como empresário. Ou a segunda situação, gente. Quer empreender com o visto D2? Corte rápido. Não, é muito importante. Sabe por quê? Porque eu sabia onde você ia levar, a tua conclusão ia levar as pessoas. Eu leio mente. Lê pensamento, é mãe de nada. É a mãe de nada da jurisdição. Vê se não é isso. Vai. A segunda alternativa é, não quero fazer a manifestação, visite Portugal primeiro. E escolha um sítio. Mas essa tá entrelaçada com a primeira. O cara pode, no visto D2, o cara pode vir, não, mas muita gente quer fazer o quê? Vou economizar, vou pegar os vídeos do YouTube, Matheus, você tem que saber a quantidade de pessoas que faz isso. E detalhe, quando chega aqui, tem o visto aprovado. Sequer abre o negócio. O empreendimento que tá lá... Só pra tirar o visto e assim, aí chega pra mim e fala assim, doutora, e agora que eu acho que eu não vou querer trabalhar com isso? E aí, como é que faz? Ou seja, é um amadorismo. Por isso que eu tô dizendo, tem que se fazer um estudo detalhado do país, da região que você vai morar. Não adianta só a pessoa cumprir os requisitos do visto, porque isso é um projeto de vida. Não é só para você passar na imigração, é para você se estabelecer. E o que eu sempre digo, fazer o país crescer. A mão de obra imigrante tem que ter, antes de tudo, esse compromisso. Eu recebi ontem, eu tô tentando achar aqui, mas eu não acho. Porque às vezes a gente fala aqui algumas coisas e vocês acham que nós estamos brincando. Nós não estamos brincando. Eu recebi ontem uma mensagem, eu não vou falar o nome da pessoa, é só eu achar aqui. E ele falou o seguinte... estou querendo ir para Portugal, trabalho citou 5, 6 profissões que ele citou, estarei chegando com uma reserva financeira de 1.000 euros e mais 2.000 dólares. Matheus. Isso, ou seja, ele estaria chegando nem com 3.000 euros aqui em Portugal. Então, gente, isso que eu tô falando não é brincadeira, é verdade. As pessoas, como a doutora Priscila tá falando... Tem gente que vem com 300 euros. E aí vocês falam assim, e essas pessoas passam na imigração, depois vão na internet, nos grupos de brasileiros, falam, nossa, me dei super bem. Eu passei. E aí depois ela não volta pra dizer, passei, mas agora eu tô passando fome. Passei, mas agora não encontrei emprego. Estou pedindo ajuda para retornar. Passei, estou aqui, não sei nem como faço para pedir ajuda. Porque também tem essa história. Porque como a pessoa foi totalmente despreparada, ela não sabe nem que ela pode contar com o apoio da embaixada para poder fazer o retorno. E ainda tem aquela organização da imigração, né? Que ultimamente está ajudando bastante brasileiros, a Organização Internacional. É uma ONG que tem, que eles ajudam não só os brasileiros, mas ajuda outros imigrantes que por algum motivo ou falta de planejamento, sendo mais específico, não conseguem permanecer no país e pedem ajuda para retornar para o seu país de origem. É muito frustrante, e isso ninguém quer. Isso ninguém quer. Eu ainda costumo falar, Priscila, o seguinte: você é louco, tá cansado do país, quer mudar, quer arriscar. Você é o imigrante sorte e fé, aquele que vem com a sorte, com a fé e acha que isso é o suficiente. Vem sozinho. Deixa a sua esposa lá, deixa o seu filho lá, vem. Se der merda, se der problema,
Você segura, eu Você vou... dorme debaixo da ponte, você dorme na marquise do Braga Shopping, você vai se virar. Agora, não envolva a sua família nisso. Eu sou diferente do Leandro nesse ponto de vista. O meu ponto de vista é não venha. Mas isso é lógico, eu tô dando a não opção venha pro jamais, porque para você passar dificuldade, passe no seu país, onde você conhece as pessoas. Onde tem ajuda das pessoas. Onde tem ajuda. Então, não venha. Deu dor de barriga? Você tem vai na vovó, vai na titia. Aqui não tem, velho. Não tem. Então vamos continuar na pauta dos investimentos, porque a gente o assunto é muito abrangente. Não, então assim, existe, já está claro, já conversamos, existem duas possibilidades. Então vamos dizer que o cara escolheu a manifestação de interesse. Vamos trabalhar nesse segundo cenário. Vamos falar nesse segundo cenário. O que eu aconselho? Não entra na conversa, que é muito comum aqui em Portugal, de pessoas vendendo estabelecimentos. O que a gente tem no Brasil? A gente tem muitas empresas que têm um capital social, vamos dizer assim, que já está um pouco em baixa, né? Mas tem lá os insumos, o patrimônio, os equipamentos. Então a pessoa vai fazer um 3passe e vende a empresa junto. É bom você falar esse nome, Priscila, porque muitas pessoas entram para pesquisar e me perguntam o que é 3passe? 3passe. O que é 3passe? É a gente passar o ponto comercial. No Brasil a gente fala passa o ponto. Quando você lê aquele anúncio de passa o ponto a empresa vai ser sua e o ponto comercial que foi elaborado, né, estabelecido, também vai ser seu. No entanto, o imóvel não vai. Ou seja, o imóvel geralmente é alugado, enfim. 3passe aqui tem o mesmo significado. Mas o que tem muita gente fazendo? Vou montar uma empresa para brasileiro. Ou seja, tem um custo de 5 mil, vou ali, alugo uma loja, monto a loja, boto os insumos, abro a empresa. Quanto custa para abrir uma empresa em Portugal? Menos de 400 euros. Fiquem atentos em relação a isso. Muito diferente do que acontece no Brasil. E você abre a empresa com uma semana, ok? E me estabeleci ali. Daqui a 4 meses, eu vou fazer um anúncio na internet, passo ponto comercial, 3passe, enfim. Quanto custa? 20 mil. Não caiam nessa. Eu não estou dizendo que todos os 3passes são assim. Não são, porque tem pessoas que estão passando 3passe de anos estabelecidos naquele lugar. Ou seja, tem fornecedores fixos, tem clientes fixos, montou uma freguesia, ou seja, está vendendo um negócio realmente lucrativo. Agora, se você tem interesse de empreender em Portugal, vá começar do zero. A única condição que eu tinha para um 3passe é quando eu ia na Macumba e ganhava 3passe. Fora isso... Sem comentário. Aí depois ele me cobra falar essas coisas. É que eu não podia perder a piada. Tudo bem, continuando. O 3passe, ele só é bom se você consegue fazer uma pesquisa da fera da empresa e você vê a lucratividade daquela empresa, aí você vai pedir os livros de pelo menos 2 anos. Mas não entrar nessa de você comprar um 3passe de 3, 4, 5 meses estabelecido, porque você não conseguiu... Não tem histórico. Não tem histórico, você não... E aquele histórico que foi criado, ele poderia ter sido criado por você. Ou seja, por um terço do valor. Não vale a pena. Outra coisa que as pessoas estão fazendo. Leandro, eu lembro um episódio que me perguntou sobre isso. Vou comprar um 3passe de Uber. Lembra disso? Lembro. Que estava vendendo a quanto, Leandro? 20 mil? 25? Era 15 mil. 15 mil. 15 mil. Quanto custa para você estabelecer uma empresa de Uber? 400 euros. Para você fazer o registro, no todo você vai gastar menos de 2 mil. Você consegue, tendo residência aqui, fazer um investimento, dar uma entrada no carro de 3 mil euros, pagar uma prestação de menos de 300 euros e você vai ter um custo bem menor do que 15 mil. Deixa eu falar aqui, aproveitando que você tocou nesse assunto do Uber. Um inscrito, ele mandou, o Leandro também, meu xará. Um abraço, Leandro. Ele está perguntando, Priscila, se ele consegue no Brasil receber uma proposta de trabalho, um contrato, uma promessa de trabalho de uma empresa do Uber para ele ser motorista do Uber aqui. Consegue, mas para que isso seja possível, a empresa tem que divulgar a vaga no mercado interno, provar que não foi possível acessar esse profissional com a mão de obra que tem aqui. Então, ele precisa
passar por alguns etapas. Feito isso, vai publicar a vaga. Não conseguiu atender ao requisito da empresa. Aí sim, ele vai poder ofertar a vaga para esta pessoa e mandar o visto com uma promessa de contrato de trabalho. Isso é possível. Em resumo, você não vai conseguir, né, meu amigo? Porque aqui o que tem mais aqui é brasileiro querendo trabalhar no Uber, é o que mais tem. E outra coisa. Imagina uma empresa, vamos ser realistas, eu gosto muito de ser realista. Imagina uma Na empresa... teoria é possível. Tá legal. Imagina uma empresa que precisa de um motorista. Eu mando uma carta, uma promessa de contrato de trabalho pro cara. O cara vai chegar aqui. Ele vai ter que dar entrada na manifestação de interesse dele. Esperar sair a manifestação de interesse dele para poder pegar a carta e trocar a carta dele para depois fazer o curso. Ah, não? Não. Ué, ele vai trabalhar com a carta brasileira? Promessa de contrato de trabalho. Beleza, vamos lá. Vai chegar com o visto. Vai fazer a residência no CEF. Sim. E com o agendamento da residência, ele consegue o protocolo do IMT. Tá, então vamos lá. Então, desculpa, a doutora tá certa. Ele vai dar entrada no visto lá. Ele vai... Foi isso que ele perguntou. Exatamente. Ele dá entrada no visto lá. Mas aí a empresa vai ficar aqui... Mas a gente aproveita e responde para outra situação. Com manifestação de interesse, é possível dirigir no Uber? Não, porque o Uber não permite as pessoas entrarem no cadastro se elas não têm a residência prévia. Então o Uber só serve para você que já está em Portugal, é residente com título, ou você que já é português e tem habilitação há no mínimo 3 anos. Isso é um dado importante. Certo. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou para Portugal, vou dirigir Uber. Mas você tem carteira de motorista? Não. Mas como é que você vai dirigir Uber em Portugal? Porque você precisa de 3 anos no mínimo de carteira. Ou seja, daqui a 3 anos você vai dirigir Uber. Mas a data do Brasil serve. Do Brasil serve. Você vai habilitar como se você estivesse dirigindo com a sua carteira do Brasil. Você vai fazer todo o processo, ok? Só que você tem que trocar a tua habilitação no IMTT e também fazer uma prova um curso de capacitação, porque é uma nova regra. Ainda tem essa então, ainda. Vamos tocar no ponto do Uber, que era um ponto aqui que eu tinha estabelecido como pauta. Uber, diferenças básicas entre o Brasil. Eu posso ser um motorista autônomo e dirigir no Uber? Não. Em Portugal isso não é possível. Eu não posso simplesmente comprar o meu carro, fazer aquela inscrição de profissional, motorista profissional no Detran, né? E pagar o seguro de acidentes pessoais de terceiros e tô pronto para dirigir no Uber. Não é assim, tá? Aqui você ou vai fazer parte de uma empresa em que você vai ser empregado, ok? Certo. Com um contrato de trabalho, com limite de horas para estar em uso do aplicativo, ou você vai ser o dono da empresa. E você, como dono da empresa, também tem que obedecer o limite de horas de uso do aplicativo. Quando você é o dono, tem um diferencial. Você pode colocar mais carros e contratar outros profissionais. E quando você é um motorista contratado, obviamente que você vai trabalhar naquele contrato de trabalho. Então, o Uber aqui é uma atividade diferente do Brasil. Ela é mais... uma empresa, né? É uma empresa. Não é porque qual a proposta do Uber? Seja um motorista nas suas horas vagas. Certo. Ganhe para dar carona. O Uber nasceu nessa perspectiva. Quando ele chegou em Portugal, pela legislação do país, não foi possível implantar esse sistema, em que a pessoa faz um adicional. Não, você quer trabalhar no Uber, você vai constituir uma empresa de Uber e você vai ser o motorista da sua empresa, ou você vai abrir uma empresa e contratar motoristas particulares, ou seja, virou uma atividade permanente. Diferente do que era a proposta inicial. Vocês lembram? Tu sabe, quando o Uber nasceu? Se essa lei, lei, não sei se você vai saber responder isso. Inclusive você foi Uber, não foi, Leandro? Fui, no Brasil fui. Sabe se essa lei é só em Portugal ou toda a União Europeia? Não, cada país que o Uber se instala tem suas regras próprias. Diferente. Então tem legislação que é mais abrangente, tem legislação que é mais restritiva. Ó, a Jaque Marinho tá perguntando se visto de estudante ela pode dirigir Uber. Pode, mas para você dirigir Uber com visto de estudante, o que você vai ter que fazer? Primeiramente, você vai tirar a sua residência em Portugal, que é diferente do visto, tá? O visto é para você entrar no país, vai marcar no CEF a sua residência. Conseguiu a residência, você vai pegar uma justificativa no seu centro de estudo, enfim, se vai ser faculdade, se vai ser formação profissional, não importa. Dizendo que trabalhar não vai impedir que você estude, ou seja, não vai atrapalhar a grade curricular. Com essa justificativa, você vai se inscrever na Segurança Social
primeiramente, abrir uma atividade. Abriu a atividade, se inscreve na Segurança Social. Uma vez inscrito na Segurança Social, faz um novo agendamento no CEF e vai pedir para agregar ao seu título de residência a habilitação para atividade profissional. Aí você vai poder trabalhar no Uber. Deixa eu pegar um gancho naquela pergunta que foi lançada. O ano passado, a Torres T, aqui de Braga, que é uma empresa de transportes, né? Ela contratou 29 brasileiros, já com o contrato de trabalho. Trabalho e tal. Mas é porque uma profissão aqui que é muito valorizada e é possível você vir com visto é de caminhoneiro. Caminhoneiro. Essa profissão... Camionista, como eles falam. Aqui fala E caminhonista. esse ano eles contrataram mais 72 para Portugal todo. Brasileiros. Sim, porque é impossível você ser caminhonista, caminhoneiro em Portugal se você não tem a habilitação no IMTT. Até porque é uma carteira de motorista muito mais abrangente, né? Eu não entendo esse negócio de A, B, C, D, então... Claro. IMTT, para quem não sabe, é como se fosse o Detran no Brasil. Só que não é regional como no Brasil, que tem Detran, RJ, Deixão... o MTT nacional. É nacional. Nacional. Então, você tem que estar na categoria profissional de caminhoneiro, caminhonista. Então, não adianta você vir e tentar fazer por manifestação de interesse, porque você vai estar irregular na prática da profissão. Se você está com a sua carteira do Brasil e você está dirigindo caminhão aqui em Portugal, não é possível, ok? Se a empresa vai fazer esse tipo de proposta para você, você está na irregularidade. Então, para esses casos, tem que vir com contrato prévio, com visto prévio do Brasil. São dois caminhos, né? É conseguir essa promessa de contrato de trabalho, já está no Brasil para poder tirar o visto. Chegando ou aqui, chegar se inscrever no IMTT. Ou chegar aqui, se legalizar, se regularizar sua situação dentro do país. Com outra atividade profissional, pintor, manobrista, lava-jato, não importa. Me regularizei. Aí você se habilita, isso para os caminhoneiros que não vieram com o visto prévio. E aí você se habilita no MTT e começa a disputar as vagas que existem no país, que são muitas, para trabalhar como caminhoneiro. E um bom salário, né? Excelente salário, tá? E aí você vai rodar Espanha, Itália, Portugal, Bélgica, enfim, você vai rodar aí pela Europa inteira. Então, nós abrimos assim bem... Tá acabando o bem programa bastante, já? Tá acabando. Então, Gente, nós abrimos muito. Eu queria só te pedir uma gentileza. Em cima do cenário que nós desenhamos, chegar como empreendedor, como empresário, através do visto D2, e chegar em Portugal, se tornar um empresário aqui, dando entrada na manifestação de interesse pelo artigo 89. Hoje, o que você acha que seja menos burocrático, mais econômico e, de repente, mais certeiro? Do ponto de vista do planejamento... e da assertividade, vou usar essa palavra, assertividade, eu opto pela manifestação de interesse. Mas não é para você pegar a sua mochila, tá? Isso é muito importante deixar claro. Sim, claro. Você quer ser empreendedor, você quer ser empresário, você tem que ter capital. Ou seja, você tem que ter capacidade de investir no país. Venha a Portugal, passe o seu período de 3 meses, conheça o país e se estabeleça. Aí você vai escolher Faça um estudo de mercado. Faça um estudo de mercado, porque isso é possível, gente. Você chegar... Qual o seu interesse na viagem? Negócios. O que você quer fazer? Uma pesquisa de mercado. Fez a pesquisa de mercado, identifiquei que esse é o melhor lugar, esse é o melhor conselho, quero empreender nessa área, viu a vizinhança, dá a entrada na empresa. E aí, nesse momento, você pode optar. Vou tirar o visto ou vou continuar aqui fazendo a manifestação? Nesse momento você pode optar, mas não é para você pegar a sua mochila, tá? E simplesmente, a doutora Priscila falou que eu vou empreender. Com 3 mil reais no bolso. E você o que em Portugal? Manicure, tá? Vou fazer isso. Eu vou pegar 2.000 euros, vou chegar lá, porque ela falou que eu não preciso integralizar o capital social, vou abrir uma empresa com 1.000 e vou ser feliz. Não é isso que eu falei. Não foi isso. Cara, manicure às vezes parece ser uma coisa... Quando eu falo que eu recebo muita notícia, né? Vocês já repararam a unha da doutora Priscila? Olha só. Olha só, gente. Aqui é tudo diferente da unha do Brasil. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tô falando manicure
no sentido depreciativo, não. Eu tô dizendo que você quer ser manicure em Portugal, faça um investimento no manicure, tá? Porque aqui você tem estúdios... O primeiro investimento que você tem que fazer é uma reciclagem de tudo que você fazia, porque aqui é totalmente diferente. E até pra validar também, né? Não precisa nem a questão da validade, é porque assim, a unha... O modo de se fazer a unha é diferente, você repara na minha unha, né? Eles utilizam coisa tudo diferente. Então assim, às vezes a pessoa fala assim, eu sei fazer unha. Se você vier com o estilo brasileiro pra cá, você vai atender só o público brasileiro. E para atender só o público brasileiro, tem 327.422 manicures aqui que fazem esse serviço. Exato. E olha só, uma coisa que é para vocês entenderem. Quero empreender em Portugal. Não é para você fazer uma pesquisa de mercado para brasileiro, é para você fazer uma pesquisa de mercado para Portugal, ou seja, o teu negócio ele tem que encaixar no país, não é para encaixar num público específico. Então as manicures, a exemplo, né, sim. Cara, foi brilhante isso, porque assim, as pessoas vêm focado em aproveitar os 35 mil brasileiros que estão em Braga. E esquece que Braga tem aproximadamente 180 mil bracarenses. Não, vem mesmo, vem e volta, vem e pergunta pra gente, né? Ei, se eu botar isso aí dá certo? Ei, tem isso aqui, meu irmão, se eu botar isso aqui é estouro aí em Portugal e tal. Esse é o pensamento, não precisa do pessoal do Brasil. Ninguém vem pra cá e tira a prova dos 9, vê como é que não é. Então, a manicure que a gente tirou de exemplo, vai fazer um curso de aperfeiçoamento, vai fazer uma reciclagem, vai montar um estúdio de unha, vai estabelecer... Você tá entendendo como é que é diferente de você atender de porta em porta? Porque aí você, manicure, vai ganhar mais dinheiro do que você ganha no Brasil, mas você vai também gerar emprego. Porque você vai abrir o seu estúdio... E é isso que interessa ao país. Com pouco investimento, tá? Mas tem que ter aquele investimento prévio, tem que ter uma pesquisa de mercado, tem que saber onde vai se instalar, tudo isso, que são aquelas regras mínimas de administração de empresa, você tem que trazer com você a ideia de que você precisa se capacitar, tá? Não é só ter a capacidade para o exercício da profissão, é a capacidade para... montar e administrar um negócio. Isso é muito importante. Bom, eu vou aproveitar que essa matéria vai pro YouTube. E vou ler aqui, ó. Acabei de receber uma mensagem agora de um inscrito, não sei qual o nome. Preciso de um quarto para arrendar em Castelo Branco a partir do mês de agosto. Pode me ajudar? Gente, é difícil. Primeiro que eu não estou em Castelo Branco, eu não trabalho com essa questão de arrendamento, de imóveis. Gente, é muito difícil. Algumas coisas vocês mandam para mim assim, difícil demais. A gente faz assessoria imobiliária, mas... Pronto, assessoria imobiliária com a doutora Priscila. Mas nós não alugamos quartos, só para deixar isso muito claro. Nós fazemos as pesquisas junto às imobiliárias para ter a segurança de que aquilo que está sendo alugado realmente é do proprietário, tá, gente? Vários anúncios de internet, estou puxando no gancho, você pega golpe na OLX, você falar que vai alugar o quarto, você deposita tanto de dinheiro, aí você deposita, a pessoa não existe, o lugar não existe e assim vai. Verdade. Só pra gente poder encerrar o programa. Pode estar falando muito extenso, né? Para encerrar o programa, eu queria avisar pra vocês que sábado, agora, estarei no Vila Oliva, no restaurante ali em Frostos. Quem não reservou sua mesa, reserve lá no Vila Oliva. Vamos tomar um fino. É Leandro Antunes na Vila de um Imigrante, contando para vocês um pouco da história do imigrante pobre aqui em Portugal. As dificuldades que se não fosse trágico, seria cômico. Então, conto com vocês no Vila Oliva. Muito obrigado, doutora Priscila. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, de nada. Vamos que vamos. Amanhã temos mais programa. E daqui a pouquinho, esse vídeo vai estar aí no YouTube. Quem ainda não segue a doutora Priscila... Sem cortes, tá? Porque agora eu que vou falar. Corte Tramontina. Assessoria Imigracão no Instagram da doutora Priscila, ou já mande um e-mail direto e agende sua consulta. E se inscreve lá no canal, pessoal, Na Real em Portugal. A outra tá fazendo o jabá do canal dela. Na Real em Portugal. Até amanhã. É isso? Na Real em Portugal. Na Real em Portugal. No YouTube, Na Real em Portugal. Até amanhã, gente, se Deus quiser. Valeu,